Franco Rigolli è nato a Bacedasco Basso, nel comune di Vernasca, Italia, nel 1936. Entrato giovanissimo nella congregazione dei missionari saveriani di Parma, si è trasferito in Brasile nel 1957, all'età di 21 anni, per lavorare nel sociale. Si è laureato in lettere, belle arti, teologia e musica. Stabilitosi dapprima in Amazzonia, svolge attività di assistenza sociale e orientamento religioso per le comunità rivierasche, per poi trasferirsi in altre regioni brasiliane povere. Dopo molti anni di missione, sceglie di lasciare la congregazione religiosa dei Saveriani e decide di lavorare nella regione di San Paolo, in una città molto povera chiamata Diadema. Qui, con l'aiuto di alcuni amici, inizia subito una grande azione di promozione sociale. Nel 1969 nasce la Comunità de Colores, ufficializzata nel 1971 con la nascita dell'organizzazione non governativa denominata Comunidade em Amar, Educação e Assistência Social. Eravamo in 14, 8 figli, poi dopo zio e zia, nonno e nonna. Adesso mi commuovo. Era una bella famiglia, molto apprezzata, a Cedasco e Rigolli, molto. Eravamo su in un podere abbastanza grosso, Mezzadri. Mio papà era un lavoratore che non ce n'era e noi figli lo aiutavamo. Non può essere questi anni che vanno via, né tristezza né allegria, solo un po' di nostalgia. Non può essere soltanto questa strada che comunque ovunque vada non mi porterebbe mai a te. Molto vivace, gliel'ho detto. Era un po' birichino da bambino, sì. Sì, era un po' birichino, sì. Dopo poi appunto l'ha pensata così e lei ha secondato il suo desiderio, insomma. Mia mamma in particolare, perché era una donna proprio chiesa, e lei che suo figlio andasse nei missionari era un più oltre. Lontano altrove, in un'altra città. Questa, come si diceva, è una terra di emigrati, che è una emigrazione che è stata anche a fine Ottocento, nei primi anni del Novecento, ma soprattutto nel dopoguerra, soprattutto in Inghilterra, in Argentina e in Brasile, nell'America Latina. Mi ricordo quando ero in classe perché c'era la maestra che lavorava e allora ha alzato la penna e si piantava la penna dentro la mano della maestra perché voleva dare una plata che allora usava e via. E la maestra l'ha appunto col pennino in testa. Mia nonna, che era la mamma di mio papà, eravamo una famiglia grande, gliel'ho detto di 14, non l'ha mandata giù questa cosa. Non ha mandato giù questa cosa che una maestra castighi un bambino, insomma, con la penna aveva appunto la testa, va bene? Ecco, si ricorda, era un po' monello, ma del resto ce ne sono dei bambini un po' monello. Sì, sono stati missionari, adesso non so se lo fanno più, ma in missione sicuramente si può dire, no? Per qualche giorno a Bacedasco e questo ragazzo, come qualcun altro, che ricorda che dopo sono andati via in 2 o 3 a Gromone, insomma sono andati in collegio e qui a Parma e via. Ma sono stati un po' influenzati da questi missionari che avevano fatto queste. Una volta li facevano, adesso non so più neanche, che andavano nei paesi, stavano lì diversi giorni a fare le prediche e via. E lui era stato un po' influenzato, secondo me, che io, cattiva un po', mica cattiva con lui, assolutamente proprio perché vuole troppo dire, ma vieni fuori da quei preti lì. Guarda te, dico una brutta verità, ma è questa. È questa, perché secondo me la sua vita dove, infatti, dopo poi
si è sposato con una famiglia meravigliosa. Non ci sono più, i ragazzi ci sono ancora, ci sentiamo, ma loro due no. Meu pai ele era um missionário xaveriano, então ele veio para o Brasil para cumprir algumas atividades colocadas pelo local do qual ele fazia parte. E aí ele fazia reuniões com grupos de casais. E lá ele conheceu muita gente, fazia aqui em Diadema. E lá ele conheceu muitas pessoas que queriam fazer algo diferente, queriam ajudar, queriam realizar algo mais. E lá ele encontrou muitos parceiros como Roberto Galli, como Manuel Hurtado, como Sônia Pereira. E eles abraçaram, eles dividiram essa ideia de fundar algo que pudesse auxiliar as pessoas. E assim fundaram a comunidade Namar, que no início chamava Comunidade de Colores. A comunidade Namar nasceu no final da década de 60, quando começou o desfavelamento da favela do Vergueiro, e uma parte grande desta favela foi trazida aqui nesta área. E nesta época eu fazia parte de um grupo de movimentos católicos, movimento de cursilho, encontro de casais. E com eles começamos uma atividade social neste meio, primeiro com os adolescentes e depois diminuímos a idade para atender a um pedido da própria população. Esta escola de educação infantil ela se mostrou muito oportuna. Meu pai foi muitas coisas na vida dele. Eu costumo pensar nele como um homem renascentista, porque ele tinha muitos sonhos e tentou concretizar muitos deles das maneiras que ninguém acreditou, mas ele fazia até funcionar. Ele era muito persistente, muito inteligente, muito coraggioso. Franco Rigolli ha pensato e sperimentato un metodo educativo efficace, in grado in poco tempo di colmare le lacune pedagogiche dei bambini poveri. Franco si è ispirato, adattandola, alla proposta pedagogica della scuola di Reggio Emilia, che si trova in Emilia-Romagna, vicino alla sua terra natia. Ha chiamato il suo metodo giocare per imparare. Un approccio che parte dalla considerazione del bambino come soggetto straordinario, capace di scoprire il mondo da protagonista se solo adeguatamente stimolato nella sua innata curiosità. Então ele fundou a comunidade Namar numa época assim que não existia nada aqui ao redor, era mato e estrada de terra. E ele assim teve o sonho de fazer com que aquelas adolescentes saíssem da pobreza. E como ele faria isso? Fazendo formação para que eles mesmos soubessem fazer o seu trabalho e não dependessem de ninguém. Então ele começou a dar aulas de artesanato para esses adolescentes que tinham sido trazidos de longe e não tinha perspectiva nenhuma. O José, por exemplo, ele fez parte desde o início, era um dos meninos, como meu pai chamava, e depois ele ingressou, a vida profissional dele foi com artesanato, com peças de bijuteria, com artesanatos diversos, e meu pai pôde acompanhar ele porque ele continuou morando aqui no bairro. De 71 que eu entrei aqui na comunidade. Eu fiquei 6 meses pedindo uma vaga aqui, vinha todo dia. Eu estudava lá no Simão Bolívar, né? Aí eu já saía de lá, vinha até aqui a comunidade. Aí depois a monitora me aceitou no grupo, né? Que tinha muito aluno, né? Muito mesmo. Aí a partir daí eu fiquei até 94. E o início da comunidade não foi aqui no prédio, foi numa casinha branca que tem aqui embaixo. Que os alunos começavam a montar alfinete, terços, né? E era por aí. Eu tive contato aqui com a comunidade em Namar
a partir de 1978, que eu comecei a estudar no Primec, né? A primeira vez que eu entrei em contato assim, vi ele, a gente fica assustado, porque a gente vê assim como a pessoa é como é que eu posso falar? O instrutor, o chefe, então vamos obedecer, porque senão, né? Mas o que ele se preocupava muito era que as crianças não se envolvessem com droga, essas coisas, porque naquela época já estava ficando comum, né? Então a preocupação dele muito grande era isso. Eu sou Fernando Ulloa Levi, fui empresário em Diadema, tinha uma indústria de embalagens no bairro da Comunidade Inamar. E quando me instalei lá, em 78, pouco tempo depois eu ouvi dizer que tinha uma entidade assistencial lá em Diadema, lá no meu bairro, e eu fui procurar o Franco, e não sabia quem era, e entrei, não tinha cerca, não tinha nada, entrei, e queria saber quem é que tocava aquilo e o que fazia ali. E daí conheci o Franco, ele disse, sou eu, e nós cuidamos de adolescentes aqui e tal. Um dia o Franco veio na minha fábrica e disse, escuta, eu tenho uma ideia, que o objetivo é tirar as crianças em situação de risco social, tirá-las do ambiente em que elas vivem pelo menos algumas horas durante o dia e darmos a elas uma perspectiva de vida diferente. Nós precisamos montar escolinhas próximas de onde vivem as crianças. Não adianta eu fazer uma escola e as crianças terem que vir de mais distância, porque não tem condição, essas famílias não têm recurso nem para o transporte. Então tem que ser uma coisa próxima de onde vivem as crianças. E eu tinha, na frente da minha fábrica, uma favela. Eu disse, então vamos fazer uma escolinha aqui na fábrica. E montamos a escolinha. Primeira semana, primeiros dias, as crianças vieram com uma carga de piolho, uma coisa fantástica. Então, eu lembro do Franco dando banho nas crianças e começando a tratar, tinha sarna, também era uma coisa terrível. Mas o fato é que nós absorvemos lá 25 crianças do bairro, da favela, né? E foi muito interessante a experiência, então pude convencer mais 9 empresários que puseram escolinhas também próximo, dentro das suas fábricas. Então, era uma coisa fantástica você verificar a mudança que aquilo fazia nas crianças nos primeiros dias. Nós passamos 15 dias lá, curando de piolho, sarna e tal, e depois entrou num esquema maravilhoso, inclusive com a integração das famílias. Chegamos a atender quase 1.300 crianças, todas de um trabalho gratuito, né, em que as crianças entravam às 8 horas da manhã, saíam às 5 horas da tarde, tinham 3 refeições. Meus pais se conheceram aqui, né? O meu pai já tinha bastante gente trabalhando aqui e ele começou a atender uma população grande e vinham famílias inteiras aqui, não era só os adolescentes mais. Tinha muitas famílias que ele ajudava e que ele trazia outros profissionais para atender essas famílias. Então ele trazia dentistas, médicos, ginecologistas para atender essa população carente. E aí a minha mãe veio, foi a primeira assistente social da comunidade Inamar e pouquíssimo tempo depois eles casaram. Então foi um encontro assim de almas, de objetivos. E a primeira casa que eu morei, que eu nasci, foi aqui na comunidade Inamar. Mas ele nunca foi uma pessoa fácil, é uma pessoa de personalidade muito forte, muito impositiva, mas mesmo com esse jeito mais impositivo, dificilmente ele errava.
Então, apesar disso, ele sempre paciente, um ótimo ouvinte, um excelente ouvinte. Era um pai bem agitado, ele era muito ativo. Ele passava a maior parte do dia dele trabalhando, ele saía antes da gente ir para a escola e voltava no final da tarde, cansado e assim, sempre cheio de planos, tanto em casa quanto aqui para a creche. Eu lembro de vir aqui, de estudar aqui. Eu e os meus irmãos, ele fazia questão que nós frequentássemos a escola. Tem uma frase que eu só fui entender mais velha, adulta, mas que ele dizia o tempo inteiro. Então, que a escola boa é a escola para o seu filho, não é a escola para o filho dos outros. O lugar bom é aquele lugar onde você confia e deixa o seu filho. É difícil, hein, cara? Resumir ele em poucas palavras é difícil, porque ele era muito intenso, né, no que fazia, por exemplo. Aqui a gente teve cursos de marcenaria, cursos de eletricidade, eletrônica. Eu e ele mesmo, a gente juntou vários aparelhos eletrônicos, que ele comprava o kit e a gente varava a noite montando os aparelhos, né? Mas depois, tudo que eu aprendi e que eu sei fazer, eu aprendi aqui dentro. E da base ele gostava muito de história, de música, então ele gostava muito de ensinar sobre isso. Por exemplo, da Itália, ele gostava muito de presunto, de queijo, que são umas coisas muito tradicionais da Itália. Então ele queria fazer aqui o queijo, ele queria fazer aqui o vinho, ele fez várias coisas. Muitas não deram certo por causa do clima e de outros fatores que não tinha como repetir aqui. Mas ele tentou fazer tudo e ele fez. Queijo, presunto, vinho, construiu coisas, construiu casas. E ele era um sonhador muito prático, assim. Ele sonhava alto e conseguia atingir seus objetivos, assim, muitos mesmo. É que no momento em que você eleva o potencial da criança, a criança puxa a família inteira para cima. Esse era o princípio básico do Franco e acontecia, porque ele fazia reuniões constantes dos pais e mães na comunidade. E isto ajudou muito. Eu me lembro de um exemplo muito interessante, simplérrimo, mas numa dessas reuniões, uma mãe comeu uma bala e jogou o papel no chão. A filhinha de 4 anos veio correndo e disse: mãe, isso aqui tem que jogar no lixo. Tudo através da educação. Ele já acreditava e já pregava desde sempre que a educação é o primeiro passo. É o primeiro passo para você ganhar dinheiro, é o primeiro passo para você sair da pobreza, é o primeiro passo para você realizar seus sonhos. Você tem que saber, conhecer as coisas. Então, através da educação, você seria capaz de fazer qualquer coisa, sair da pobreza, sair da situação que você se encontra de carência. Ricordo che mi diceva sempre: se ami i tuoi figli o le persone vicino a te, dai sempre la strada più difficile, che questa sarà una scuola per il loro futuro. Quando siamo stati in Brasile con lui, che camminavamo, lui soffriva tantissimo il caldo e ricordo che quando conduceva la macchina c'era sempre la temperatura a mo' di montagna a 0 gradi e noi ci coprivamo e camminavamo e non ci permetteva mai di fermarsi ad andare in bagno perché lui voleva camminare, voleva andare. Non fa più fermate neanche per pisciare, si va dritti a casa senza più pensare. E quando abbiamo raggiunto la scuola, il cortile dove i bambini ci aspettavano, ci hanno circondato come una nuvola perché questi bambini si aspettavano le caramelle. È stato un evento bellissimo. Di Franco Rigolli mi ha colpito in modo particolare la sua empatia, il suo carisma che traspariva nel suo modo di fare, un modo di fare molto tranquillo, molto pacato, direi in perfetta sintonia con
il modo di fare dei sudamericani, però molto efficace, capace di andare al concreto e di portare a casa quelle che erano le cose importanti che lui riteneva per il benessere di questi bambini e della sua scuola. Sono davvero molto lieto di portare la mia testimonianza nei confronti di questo nostro piacentino, Franco Rigolli, che ha lasciato la sua terra proprio per andare in missione in Brasile, per accompagnare le tante persone, anche piacentine, che si recavano da quelle parti. Non dimentichiamo che qui è stato per molti anni vescovo Monsignor Scalabrini, è il padre dei migranti, che si è davvero dedicato totalmente, pienamente proprio per i piacentini che erano all'estero, gli italiani che erano all'estero. Ma andando là, questi nostri piacentini hanno fatto delle cose straordinarie. Io ho avuto modo di vedere sia a Rio come anche in altri luoghi, a Roraima ad esempio, che è nell'estremo nord del Brasile, ho avuto modo di vedere le tante cose buone e belle che hanno fatto per la popolazione, un punto di riferimento da ogni punto di vista, di accoglienza, di accompagnamento, e poi l'impegno grande per le scuole, che sono davvero fondamentali per così poter affrontare con conoscenze la vita di oggi. Eravamo con Franco in una casa, in una fazenda nello stato di Minas Gerais, in mezzo alle coltivazioni di caffè, sperduti. Ed eravamo in questa casa, io, Franco, il nipote e Marcello, alloggiati in 4 camere diverse. Era novembre e a un certo punto, alle 5 del mattino, un'ora molto molto presto, ci siamo svegliati con la musica, la canzone Il fiume amaro di Iva Zanicchi. E noi ci siamo svegliati, ma musica altissima, abbiamo messo fuori la testa dalla camera, ci siamo guardati e così siamo rimasti stupiti. Perché Franco, che era via dall'Italia da tanto tempo, la musica che per noi era un pochettino obsoleta, per lui era un segno di italianità. Quindi è stata una cosa fantastica, mi ricorderò sempre. Ed io sorrido, respiro e chiedo scusa. Então ele tinha sempre uma nostalgia, uma saudade muito grande, como é natural, e falava sempre da família com muito carinho, com muita saudade, de todos os irmãos. Ele tem uma irmã, Carmen, que é o nome também da minha irmã, que foi dado em homenagem a ela, que eles têm um vínculo muito profundo até hoje. In Italia lui ritornava con tanto piacere, perché aveva nel cuore l'Italia, aveva nel cuore la famiglia, aveva nel cuore la Ferrari, un grande fan della Ferrari, però soprattutto aveva nel suo cuore la sua scuola iniziata a Diadema, in Brasile, alla periferia di San Paolo, ma il suo ritorno era concentrato a Reggio Emilia, dove c'è una scuola pedagogica importantissima a livello mondiale per poter far crescere la sua scuola, la loro scuola a San Paolo. Poter far conoscere e valorizzare l'esperienza di Franco Rigolli, che ha costruito una scuola e quindi ha dimostrato di mettere in campo valori importanti, è un orgoglio. Perché? Perché dimostra come questa nostra comunità può dare, può donare agli altri qualcosa di veramente valido. Quindi io sono molto grato alla famiglia e anche alla Regione che ci ha permesso di costruire questo progetto di presentazione e di conoscenza di questa esperienza di vita
che deve essere portata a esempio per tutti i nostri giovani e per il nostro futuro. E alguns anos atrás nós conhecemos a comunidade Inamar por intermédio de um sobrinho do Sr. Franco Rigoli, que também se chama Franco Rigoli, e a partir de então nós conhecemos o trabalho que é desenvolvido lá na comunidade. E quando da vinda de membros da consulta dell'Emiliano Romagnoli nel Mondo, há 2 anos atrás, nós vimos também essa uma oportunidade de fazer com que a Inamar fosse conhecida e reconhecida na Itália, na Emília-Romanha, na nossa terra de origem, na terra de origem do Franco. Aqui nós atendemos crianças pequenas, creche de 0 a 3 anos, mas também um contraturno escolar de crianças maiores de 6 a 12 anos. E é para esse público que foi pensado esse projeto. Eu não estou aqui sozinha, nem a minha irmã, não somos nós que fazemos, nós estamos aqui, mas tem uma equipe gigantesca que faz com que o trabalho do dia a dia aconteça. O estagiário, ele tem um entusiasmo, uma criatividade, uma disposição que o professor com uma certa idade já não tem mais. Então, ele assimila, por ser tão idealista, assimila muito mais facilmente a nossa proposta com um serviço. E, sobretudo, é mais sensível às mudanças que nós queremos proporcionar constantemente no campo da pedagogia. Ele amava de verdade o que ele fazia aqui e se importava muito com as crianças. Então, eu espero que ele esteja falando, ok, você está fazendo direito. Isso para o mundo, porque tem muitos lugares muito piores ainda do que Diadema, com muito mais carências do que Diadema. Então, o processo é possível se multiplicar. Ainda mais hoje com o sistema de comunicação, você resgatar essas apostilas que o Franco desenvolveu para divulgar isso para o mundo, nossa mãe, deve ser uma coisa sensacional. Todos esses fatores foram decisivos para que a comunidade Inamar figurasse entre as 50 melhores empresas para estagiar em pesquisa realizada pelo CIEE em parceria com a ABRH e o Ibope Solution. Acho que é um reconhecimento a um trabalho que está sendo desenvolvido há bastante tempo, mas, sobretudo, proporcionou para a comunidade Inamar como um selo de qualidade frente às faculdades frequentadas pelas nossas professoras. Con te amico non mi stanco mai di parlare. O último encontro aqui, quando eu vim, ele me chamou para participar de uma palestra, né, com o deputado José Augusto, mas ele não podia ir porque ele já estava adoentado, né? Mas eu ficava com ele praticamente antes, né, vamos supor, de domingo a domingos, porque todo lugar que eu ia junto com ele, todo lugar que ele ia, eu ia junto com ele. Por exemplo, vai para Santos, eu ia também, ia fazer alguma coisa, ele me levava, vamos arrumar um negócio, ele ia junto, para todo lugar eu ia com ele, era quase que 24 horas com ele. Ricordo che mi diceva sempre: guarda Franco, ho più sogni da sviluppare, sogni da mettere in atto che tempo da vivere. La comunità Inamar ha compiuto 50 anni. Attualmente sono attivi 5 centri di educazione della prima infanzia frequentati da circa 1000 bambini. È presente inoltre un centro di assistenza sociale nella regione ABC Paulista. Il metodo educativo prescelto è quello previsto dal Play Learning, dal progetto Formazione e dai progetti del centro di assistenza sociale della comunità Inamar, Nasci. Il valore delle cose non sta nel tempo in cui esse durano, ma nell'intensità con cui vengono vissute. Per questo esistono momenti indimenticabili,
cose inspiegabili e persone incomparabili.